Ora então, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio dos Leões em Jogo. Uh, Como de costume, vamos fazer aqui a análise ao jogo da vitória em Famalicão, da nossa equipa principal. Vamos também analisar a vitória do Sporting B em Portimão. Vamos também, pela primeira vez esta semana, fazer a análise dos jogadores emprestados e, obviamente, falaremos também das nossas modalidades. Parra, antes de mais, muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa noite a ti e a todos que nos ouvem. Saudações. E basicamente vamos atacar já o primeiro tema, que é a análise da vitória em Famalicão por 2-1. Foi um jogo em que nós começámos a perder. Já vamos entrar nos pormenores todos do jogo, mas queria-te pedir aqui uma primeira análise do ponto de vista técnico, técnico-tático, digamos assim, à partida. Sim, pá, pronto, não foi um jogo fácil, já se sabia. O Famalicão é uma equipa que, como o Mister Rui Borges frisou e bem, em 2025 ainda não tinha perdido em casa. Portanto, sabíamos que era um jogo de grau de dificuldade muito elevado. Não estávamos à espera de, claro, de sofrer aquele golo, mais um cruzamento para a área e acabamos por sofrer aquele golo. É certo que há um desvio do Trincão, mas de qualquer das maneiras a equipa também pareceu mal posicionada e portanto acho que tem que ser. Temos trabalho ali para fazer. Mas entretanto, antes o Sporting podia perfeitamente ter marcado um gol por intermédio do Kenda e há ainda um remate também acrobático do Soares por cima Sim. que não levou a melhor direção. Portanto, tivemos oportunidades, criámos oportunidades. Uh, e é de louvar que tivemos logo uma boa resposta e conseguimos empatar logo a seguir, ou pouco tempo depois do gol deles, o que fez com que eles também não tivessem aquela tranquilidade, porque eles marcando um 0 e o Sporting não conseguindo empatar, isso também jogaria a favor deles. Eles iriam enervar o Sporting com o passar do tempo e portanto Uhum. foi bom o Sporting ter empatado pouco depois. E pronto, foi pena até ao intervalo não termos conseguido logo fazer o 2-1 e isso também me deixou a mim um pouco intranquilo, sabendo que na segunda parte eh, iria haver também eventualmente algum antijogo da parte do nosso adversário, que é normal, que é normal, jogadores a forçarem lesões, ao fingirem lesões e ehm, serem assistidos, e portanto isso era uma situação que podia acontecer e o tempo ia jogar contra nós. Mas felizmente fizemos o 2-1. Não houve, nunca tivemos o jogo completamente controlado, mas também não se pode dizer que tivemos ali um período de sufoco do Famalicão. Diria que Uhum. houve ali uns 10 minutos após o Sporting ter feito o 2-1, se calhar ali entre os 75 e 85, em que o Sporting esteve ali um pouco intranquilo, não conseguia hum, eh, fazer jogadas seguidas sem perder a bola, sem falhar Sim. passes, sem a equipa estar disposicionada e o Famalicão poder criar algum perigo. Depois dos últimos 5 minutos e o tempo de compensação, portanto, basicamente os últimos 10 minutos, já vi o Sporting um bocadinho mais a jogar. Também nesse aspecto também contribuiu bastante o Ionidis, o jogador já deu, do pouco que vimos, já deu para ver que tem técnica, que sabe segurar a bola. Portanto, poderá também dar coisas que juntamente com o Suárez poderão ser importantes nestes jogos. Termos ali dois jogadores que sabem segurar a bola, sabem ligar o jogo, ao contrário, por exemplo, do Arder, que era um jogador muito mais vertical e Impulsivo e que, e sim. que perdia as bolas e depois sofríamos o contrapé da equipa estar desposicionada e pronto, nesse aspecto penso que foi um jogo difícil, sofrido. Tivemos como o Mister do Famalicão disse bem, o Sporting teve vestir o fato de macaco e os campeões Sim. também se fazem disso. Nestes jogos é preciso às vezes vestir o fato de macaco, a exibição não é fantástica, nem sempre podemos jogar bem e ganhar, mas Uhum. acaba por ser importante, fazendo aqui um paralelismo com os nossos rivais. Tínhamos a deslocação mais difícil, que era a deslocação ao Famalicão, que ainda não tinha perdido, nem tinha sofrido nenhum golo, e tínhamos a deslocação mais difícil. O Porto
em casa com o Nacional aparentemente seria um jogo fácil, o Benfica em casa com o Santa Clara também seria um resultado completamente acessível, ainda para mais com mais um jogador a ganhar um zero e portanto nada fazia prever que o Benfica até que era o adversário que tinha mais tinha a vida mais facilitada e acaba por num lance perder 2 pontos e o Porto com o Nacional também acaba por não matar o jogo, não faz o 2-0 e também está a sofrer no fim. Portanto, se formos a ver, no cômputo geral, as três equipas tiveram dificuldades e ainda não começámos a jogar de 3 em 3 dias. Vamos só começar na próxima Uhum. semana. Portanto, cada jogo é uma batalha, os 3 pontos estão muito caros e, portanto, vamos ver. Agora, por outro lado, não deixe de ver alguma ironia, porque criticava o Sporting que só ganhava contra 10 e, portanto, ganhámos ao Famalicão 11 contra 11 e, curiosamente, o Benfica contra 10 também não conseguiu ganhar. Portanto, Pois, há essa pequena exatamente. ironia, mas pronto. Uma parte disso foram realmente os 3 pontos importantes e também a boa resposta. Precisávamos realmente de uma boa resposta depois da derrota em casa com o Porto. Uhum. Noutros anos, se calhar, o Sporting perdia com o Porto e ainda ia a Famalicão perder, e portanto, de repente, perdia 6 pontos assim numa semana. E portanto, isso também é de salutar, esta diferença, esta mudança de paradigma do Sporting, que é um Sporting que teve logo ali uma resposta, não pode perder 2 jogos seguidos, nem perder pontos. Portanto, fomos à casa de um adversário forte, ganhámos 3 pontos e foi o objetivo, é o objetivo que todos queríamos. Exatamente. Muito bem. Da minha parte, vamos então agora aqui avançar para a análise dos dados do jogo. Portanto, começando desde já pelo ataque momentum, como é possível verificar, a primeira parte foi mais, a nível de ataque momentum, foi mais, deu mais Sporting. Há ali um período em que o Famalicão está por cima de nós e até foi na altura do golo, portanto ali à volta, sensivelmente ali à volta dos 20 minutos, se bem que o Sporting até tem uma entrada forte que não permite muitos ataques da parte do Famalicão, por mais que o Famalicão entrasse também agressivo e a tentar ter bola, não conseguiram ter muita bola no nosso meio-campo, até ao golo. Depois há o período em que marcam e logo a seguir ainda têm mais algum ascendente, mas como é possível verificar, depois até ao final da primeira parte, o ascendente, houve uma resposta do Sporting e na altura em que volta a haver o ascendente do Sporting é quando o Sporting chega ao um igual. E na segunda parte, como é possível ver, foi um pouco, digamos assim, avassalador a nível de ataque momento até o Sporting chegar ao 2-1. Há ali um período também na segunda parte até chegarmos ao segundo gol e até depois do gol que continuámos com supremacia ao nível dos ataques. Ali, por volta dos 75 minutos, o Famalicão tem um período bom em que consegue realmente chegar à, à nossa área, chegar ali à volta da nossa área, essencialmente, ter um pouco de superioridade no meio campo. Portanto, isso é o que os dados nos mostram. Depois disso, falando agora de grandes oportunidades, houve 4-1 a favor do Sporting em grandes oportunidades, remates 9-9, portanto aqui houve igualdade e até algum equilíbrio ao nível dos remates. Os próprios remates enquadrados, houve 4 para o Sporting e 3 para o Famalicão. Remates dentro da área, 8 contra 7, portanto o Famalicão até com mais um remate do que nós dentro da área. E depois cantos 5 contra 4 e faltas 22 contra 17. Portanto, aqui ao nível também da própria agressividade, foi um jogo até bem disputado nesse aspecto. Olhando também para o mapa de ataque, o Sporting atacou mais, ou seja, onde teve mais bola, digamos assim, até foi mais do nosso lado esquerdo, foi aí que fomos mais perigosos também, e portanto povoámos bem o meio campo e ali na zona esquerda com pendor mais atacante do próprio Mangas e do Pote que caía ali naquele lado. Passando agora para o ponto de vista mais defensivo, defesas de guarda-redes, houve 2-2, duelos aéreos 14 ganhos em 27, portanto dá uma eficácia de 52%. Ao nível dos dribles, 10 em 20, portanto faz apenas 50% de eficácia no drible. Passos no último terço, tivemos 64 em 95, que dá também uma eficácia de 67%.
Nas bolas longas tivemos 27 em 45, portanto também apenas 60% na bola longa e cruzamentos, uma vez mais gostamos de apontar esta situação, 1 em 12, o que faz apenas uma eficácia de 8%. Portanto também aqui continua a ser algo a ser melhorado. Vamos ver também com a presença do Maxi, se começar a aparecer mais no jogo, o próprio Valhaniris também, vamos ver como é que, se este fator também vai subir e vai se alterar em função das características dos jogadores que jogarem nestas posições, portanto vamos ver. Em relação ao jogo em si, o que eu gostaria só de adicionar é que vi uma entrada forte do Sporting a querer controlar o jogo desde o início, também o jogo empatado, vindos de intervalo, também senti essa vontade e esse querer de chegar rapidamente à vantagem. E depois, mesmo quando ainda na primeira parte e também na segunda, até chegámos ao 2-1, notei a equipa sempre tranquila. Ou seja, por mais que nós estivéssemos ansiosos, porque ainda não estávamos a ganhar, pelo menos eu falo por mim, achei que a equipa não se desconcentrou, sabia o que estava a fazer, tinha um plano bem traçado e nunca se desequilibrou. E por outro lado, este jogo foi um jogo em que basicamente a equipa podia perder a cabeça, podia enervar-se, não aconteceu, o que também é, digamos assim, sem querer ser provocatório, mas é um bocado aquela calma de campeão, no fundo, porque não nos desequilibramos nunca, sempre nos mantivemos ligados entre setores, portanto foi bom vermos também este comportamento da equipa, na minha opinião. Parra, só te queria fazer mais uma pergunta aqui, já agora, ao nível da exibição também dos nossos médios. Principalmente depois do Yulman ter levado o amarelo, ainda na primeira parte, logo a meio da primeira parte, salvo erro, à volta dos 20 minutos, se não me engano. O Koshorashvili pareceu um médio que estava um pouco não a ajudar tanto o Yulman, ainda por cima ele com o amarelo. Na segunda parte, já acho que até a nível de compensações compensou melhor e até no ataque arriscou um bocado aquele passo na profundidade. O que é que tu retiraste também da exibição dos dois? Sim, eu por acaso também, ainda bem que falas nisso. Nota-se que é um meio campo que ainda não está, eles não se conhecem ainda muito bem, acho eu. Uhum, Isso vai ser com o tempo. E acho que são, acima de tudo, são dois jogadores muito parecidos. uhum, São médios, muito completos, mas acho que combina ali melhor são seis, são o número seis. Portanto, combina sim, ali melhor, se calhar, um Daniel Bragança com o Ullmann, ou uhum, mesmo um Daniel Bragança com o Chourashvili. Faltava ali algum jogador também que ligasse mais na frente, e o próprio sim. Marito também faz isso muito bem. Por Ia-te isso, dizer uma quando não coisa, está já, magoado. já agora, exato. Sim, Ia-te só dizer mais uma coisa, até que se viu essa dupla ano passado, o Yulman e o Simões, se calhar não são jogadores tão diferentes, não é? Apesar do Simões compensar, a meu ver, muito bem, o quando o Simões Yulman parece-me. sobe mais também, não é? Sim, o Simões por acaso parece-me que liga bem o jogo na frente. Sim, Viu-se um Simões no início, eu estou a falar referente à época passada. sim. Início estava ali um pouco ainda acanhado, é normal, de Hum. 17 anos, e no final já todos nós lamentámos a sua lesão porque já era um jogador feito. Portanto, viu-se Sem um dúvida. crescimento brutal no Simões, e fica também contente da entrada dele, que ele faz uma jogada fantástica que Eu merecia também o ia gol, falar que aquilo sobre isso, era mas sim, já que exatamente, falas, foi foi brutal. Teve uma entrada muito boa no jogo e só, exatamente, só nos deixa ainda mais convencidos que, pá, se o Kochor, espero bem que não, mas se o Kochorashvili não subir ainda um pouco o entrosamento com o Yulman, temos ali uma opção bastante válida também. exato. E já agora também gostava só também de salientar o que tu falaste nos teus dados, e Hum, realmente reflete-se isso, e eu esqueci-me de salientar, para mim é um ponto negativo, que foi a falta de remates. Rematámos sim, pouco. rematares pouco. Uma Sim, equipa que está empatada, exigia-se que fizéssemos mais remates fora da área. Temos jogadores que rematem bem. Temos o sim, Pote, temos o Trincão, temos o Ullmann, é o verdade. próprio Soares também não costuma pedir licença para rematar, e não tivemos ali muitas situações. O Kenda também
Uhum. Só rematou naqueles dois lances, um que foi ao poste e o outro que o guarda-redes, a bola Sim, ainda sim, lhe sim. ressalta nas pernas. Uhum. Portanto, mas aqueles movimentos que o Kenda fazia e que o Catamo também faz de vir de fora para dentro e rematar, às vezes pode Sim, é bater só. nas pernas de um defesa e a bola sobrar para o Soares e o Soares Claro. marcar. Portanto, o próprio gol foi uma insistência de várias tentativas de remate Pois foi. que tem que ser assim mesmo. Portanto, e lá está, Claro. a bola bate num, volta a bola para o lado e o Pote, muito inteligente, viu o Soares ao lado numa posição melhor e pronto. Exatamente. Tornou simples o difícil. Exatamente. Mas realmente é uma situação que já tínhamos verificado, que era o remate longe, de meia distância, que estávamos a aproveitar e a usar, e neste jogo não se notou isso. E pronto, achei estranho. Exato. Sim, no fundo disseste tudo. Ou seja, como eu referi há pouco, só tivemos 9 remates e dos 9, 4 foram enquadrados, portanto só tivemos também mais 5 remates que não viram, pronto, não foram ao alvo, mas no fundo há aí coisas ainda a melhorar em jogos com este tipo de características, efetivamente. Estávamos à espera de um jogo assim já, ia ser um jogo complicado, portanto também não é surpreendente, mas é verdade que quando o jogo está assim convém continuar a insistir e se não dá para entrar dentro da área tem que se rematar fora e é mesmo por aí, efetivamente. Ou é por aí, ou é cruzamentos para a área para Exato. cabeceadores. Não Uhum. desconheço se o Ionidis é um excelente cabeceador, que dava jeito Sim, que fosse. Ahm, mas sabemos que o Soares não é o seu ponto forte, inclusive veio de uma semana com bastante confiança que marcou um póquer 4 golos. na sua estreia a titular e eu, porque quando, curiosidade, quando fui ver os golos e reparei que nenhum deles, uma boa nota é que nenhum deles foi de penalti, pronto, isso é bom, Sim, mas foram tudo lances corridos e portanto nenhum deles foi de cabeça. Por exato. isso, nota-se que não é o seu ponto forte Uhum. e pronto, e estamos expectantes em relação ao Sim. Ionidis, esperemos Uhum. que haja alguma melhoria nesse aspecto. Exato. Sabemos que. Eu penso que o Ioannidis até tem um bom jogo de cabeça, mas vamos ver se O confirma. Arder, Mas exato, o Arder tinha, apesar de tudo, tinha. sim, tinha. É verdade que tinha. Era um ponto positivo que ele tinha, efetivamente. Muito bem. Posto esta análise aqui ao jogo, vamos passar para a Liga Real para analisarmos tudo o que aconteceu a nível de arbitragem neste fim de semana. Começando desde já pelo jogo do Sporting, basicamente temos aqui apenas duas decisões erradas, portanto foi um jogo sem muitos casos, apesar de tudo. Mas começando já pelo início, aos 20 minutos o Yulman, sem hipótese de jogar a bola, agarrou sorriso, cortando uma jogada prometedora. Portanto, aqui cartão amarelo bem exibido, não há absolutamente nada a dizer, foi uma decisão correta. Depois, aos 25 minutos, o lance em que o Inácio levou o amarelo, foi imprudente com o movimento do braço, contudo, o adversário simulou toque no rosto que não aconteceu. Aqui o árbitro também foi iludido e cartão amarelo mal exibido. Portanto, aqui fica a nossa análise, na nossa opinião, não era amarelo ao Inácio, portanto, fica aqui esta nota. Aos 32 minutos, Vadjianidis ganha à frente a Bondo no interior da área, protegendo a bola. Correta a decisão de não marcar penalti. Também aqui uma decisão acertada do árbitro, portanto, parece-nos claro e evidente por tudo que não havia lugar a penalti. Aos 45 minutos, no contacto havido entre De Haas e Soares, o defesa foi mais forte, não havendo também motivo para marcação de falta. Aqui havia a dúvida se a falta era dentro da área ou fora, a eventual falta, mas claramente não foi luta no corpo, corpo a corpo, portanto aqui não há também motivo nenhum para assinalar falta neste lance. Aos 45 mais 5, o Inácio no duelo com o Gustavo Sá não fez falta, pelo facto do Famalichense ter cometido primeira infração agarrando o Inácio no início da jogada, portanto aqui também houve protestos e pediam-se até o segundo amarelo, que seria uma grande injustiça para o Inácio porque nem sequer devia ter levado o primeiro amarelo, quanto mais aqui, portanto aqui bem o árbitro ao não dar amarelo ao Inácio. E depois, no último lance a analisar aqui no nosso jogo, aos 75 minutos, Ioannidis foi negligente ao pisar o calcanhar de Bá,
assinalada a falta, ficou contudo por mostrar um cartão amarelo ao Ioannidis. Portanto, foi aqui a única coisa a assinalar no nosso jogo. Passando desde já ao Benfica Santa Clara, houve apenas uma decisão incorreta, portanto, aos 34 minutos foi o lance polémico do jogo, não existiu atitude grosseira de Paulo Vítor, mas antes conduta negligente. Portanto, cartão amarelo era o mais adequado em vez da expulsão que ocorreu. Portanto, foi um jogo que foi condicionado ao nível do Santa Clara por haver uma expulsão aos 34 minutos que não tinha razão de ser. Portanto, as imagens também foram visionadas por toda a gente. É verdade que há ali um pé alto, mas não se vê clara intenção de, de ser uma atitude grosseira, de ferir ou de realmente intimidar o adversário. Foi uma disputa de bola em que houve isso sim negligência, mas não há basicamente causalidade para mostrar mais do que um cartão amarelo, na nossa opinião. Finalmente, no Porto Nacional, aos 19 minutos, Zé Vítor atropelou Samu, empurrando pelas costas e fazendo falta passível de penalti que não foi assinalado. Portanto, aqui no caso, ainda estava o jogo um 0 a 0. O Porto também acabou por chegar ao gol de penalti num lance posterior a este. E pronto, a única coisa que há também aqui a referir é que o Porto devia ter sido assinalado um penalti a favor do Porto ainda antes disso. Tirando isso, não houve mais nada a mencionar a nível de arbitragem no jogo do Porto desta semana. Posto isto, fazendo aqui a análise da tabela classificativa na nossa Liga Real, temos o Sporting com os mesmos 13 pontos, neste caso, da Liga Real, e contra 12 pontos da Liga Portugal, portanto, um prejuízo de um ponto para nós. O Benfica continua com os mesmos pontos entre a Liga Real e da Liga Portugal, 10 pontos. Contudo, mais um jogo em que o Benfica, neste caso, portanto, se nos últimos 3 jogos anteriores tiveram 2 jogos em que houve expulsões perdoadas ao Benfica, neste jogo houve um adversário que foi mal expulso, portanto, por isso também aparece aqui no grafismo. Quanto ao Porto, pontos na Liga Portugal tem 15 e na Liga Real 13, portanto tem um benefício de 2 pontos. E basicamente a nível de expulsões não há nada a assinalar nesta jornada, portanto continua tudo na mesma, apenas uma expulsão perdoada nos jogos anteriores. Isto fica aqui feita então a nossa análise de tudo o que aconteceu esta semana a nível de arbitragem. Posto isto, Parra, passo-te a palavra então para falarmos. Se calhar antes de irmos à equipa B, falamos já dos jogadores emprestados, se estiveres de acordo. O que é que Sim, tens pode ser. para nos trazer? Portanto, trago aqui quatro jogadores que estão emprestados. Eventualmente, esta lista será crescida. Se no mercado de janeiro alguns dos nossos jogadores serão emprestados, mas para já, Diogo Travassos, como se sabe, defesa direito, defesa esquerdo, pode jogar nas duas posições. Foi emprestado ao Moreirense. Temos o Koba Coendridi, que continua na Suíça, mas desta vez está no Basileia. O Alexandre Brito, que o ano passado chegou a jogar 4 jogos a titular no Sporting, na altura daquele problema do nosso meio campo que todos se lesionavam e, portanto, chegou a fazer dupla com o De Bast, que também não era médio, Uhum. portanto, Sim, e ele também jogou e lesionou-se, portanto, também ficámos depois sem, sem o sim. Alexandre Brito. Está emprestado ao Pafos, da primeira divisão do Chipre, campeão do Chipre. E temos também o caso do Biel, portanto, que neste caso aqui é um empréstimo que temos a curiosidade de saber se o Atlético Mineiro irá exercer a cláusula que tem no contrato, que é de 7 milhões. Isto, claro, Hum, se, se cumprir alguns objetivos. Portanto, começando pelo Diogo Travassos, que teve realmente em destaque este fim de semana, não foi titular, mas entrou na segunda parte e a equipa mal entrou, segundos depois marcou o gol. Portanto, a equipa coloca-se em vantagem graças a um gol dele, um belo golo, e inclusive foi considerado o homem do jogo. Tem neste momento 2 jogos,
um gol e zero assistências. O Koba Coendridi foi titular, jogou os 90 minutos na vitória do Basileia frente ao Futebol Clube de Tuno, 3-1. Tem neste momento 8 jogos, 0 golos e 0 assistências. O Alexandre Brito, como falei há pouco, a sua adaptação ainda não está a correr bem, por enquanto, não saiu do banco, portanto, portanto ainda não tem qualquer minuto na equipa do Pavos, portanto viu no banco a sua equipa perder frente ao Apollon por 1-0. 0 golos, 0 jogos, 0 golos, 0 assistências. Hum, E o Biel, que também ficou fora dos convocados, no empate frente ao Santos por um igual, mas tem a contabilidade é de 9 jogos, 0 golos e já tem uma assistência. E pronto, vamos fazendo o acompanhamento semana a semana e passo-te a palavra. exato. Ok. Já agora, Parra, estava aqui também a pensar ao mesmo tempo que só antes de passarmos aí à nossa equipa B, vêm aí dois jogos que, lá está, vem a estreia na Champions, já na próxima quinta-feira, do nosso Sporting. Obviamente que é um jogo. O primeiro jogo é sempre, apesar de ser em casa e ser contra um adversário teoricamente ao nosso alcance, é sempre um jogo com aquele nervosismo que pode acontecer. Podemos, não tivemos uma entrada boa, as coisas podem se complicar. Portanto, sabemos que é sempre um jogo que nunca fiante, não é? Vai ser Exatamente. pronto, vai ser um jogo que, obviamente, que é muito importante ganharmos, mas vamos ver como é que nos corre, acima de tudo, sempre com cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, não é? E Exatamente, e de notar, desculpa diz, interromper-te, queria só aqui colocar uma nota, é que no Cazaquistão o campeonato está muito avançado, pois, estão no 20º e tal, 20ª sim, qualquer coisa jornada, não? jornada, portanto Pois, significa que eles estão num ritmo, lá está, pode ser bom para nós, porque se calhar a equipa já está cansada, já demonstra algum cansaço, uhum. mas pode também estar num nível de intensidade que se De calhar entrosamento, não é? exatamente, que se calhar o Pois, Sporting também ainda não tem, porque ainda exatamente, estamos no claro, início claro, do campeonato. sem dúvida. Portanto, atenção e uma entrada e é uma equipa que vai jogar motivada, portanto, não tem nada a perder, só tem tudo a ganhar. Portanto, acredito que vá jogando mais recuada, não dando espaços ao Sporting e vai jogar na tentativa de explorar o contra-ataque que sempre que tiver bola. Sim, Portanto, será um jogo, não será favas contadas. Portanto, temos, como exatamente, tu dizes e bem, temos de ter muita atenção. exato. E no fundo o que eu queria dizer era isso, e logo a seguir, 4 dias depois, recebemos o Moreirense na semana que vem, na próxima segunda-feira, sendo que o Moreirense neste momento, ou seja, apanhámos o Famalicão, que estava a ser a equipa sensação do campeonato, já conseguimos ultrapassar o Famalicão e agora toca-nos o Moreirense, que tem os mesmos pontos que nós. Portanto, Uhum. e está a ser também uma equipa muito surpreendente, em certo sentido. Também novo treinador, novas ideias e que é um treinador que vem também da segunda Liga e que está a fazer um bom início de época com este Moreirense. Portanto, não tivemos muita sorte, digamos assim, nesta fase, não é? Depois ainda por cima da derrota com o Porto, calharmos logo duas equipas no campeonato que realmente temos que dar o litro agora de 4 em 4 dias, porque senão não podemos perder este comboio, já vamos atrasados, portanto não nos podemos dar ao luxo de termos mais surpresas, não é? Exatamente. Portanto, vamos ver também como é que correm os próximos jogos. Obviamente cá estaremos também para comentar. Essencialmente o jogo, tanto o jogo do Kairat como também o do Moreirense, mas basicamente é isso que também queríamos dizer. Muito bem, posto isto, vamos agora passar então à análise da equipa B. Grande vitória em Portimão, 2-1 contra o Portimonense, mais uma virada. Parra, começam a faltar palavras para aqui comentar a nossa equipa B. Eu pessoalmente estou, não diria surpreendido, mas estou agradavelmente, digamos assim, vamos usar a palavra surpreendido com a prestação. Não estava à espera de uma entrada na Liga 2 tão forte da nossa parte, mas Sem dúvida. eles que continuem. Nós estamos cá E- para Exatamente. para Foi, comentar.
Se no início da época comentássemos que às cinco primeiras jornadas éramos líderes isolados, portanto E com tínhamos 12 quatro pontos, vitórias, não é? exatamente, acho que ninguém iria acreditar ou Uhum. acharia pouco provável. Mas realmente tem sido um início de campeonato muito forte. O Sporting, a equipa B do Sporting não entrou lá muito bem, porque entretanto acabámos por sofrer um gol logo na primeira parte. Sim, Temos um jogador expulso, portanto sim, as coisas não estavam fáceis, mas de repente numa substituição tudo muda, portanto mudou o Rodrigo Ribeiro pelo Nel, não é que o Rodrigo Ribeiro estivesse a fazer um mau jogo, mas são jogadores diferentes, dinâmicas diferentes portanto há a expulsão do jogador do Portimonense, o Rafael Nel ganha o penalti, executa, e faz o escuto. empate Uhum. e depois já mais perto do fim a equipa também galvanizada acabou por o Salvador Blopa fazer o 2-1 e, portanto, grande vitória num campo também que eu diria que é um campo de uma equipa que tal como a Farense, portanto, as duas equipas do Algarve, Portimonense e Farense, são também candidatas a subir, Sim, sim. portanto, mas Claramente, claramente. curiosamente o Sporting, o único jogo que perdeu foi com o Oliveirense, que era talvez a equipa mais acessível, porque não era Sim, aquela equipa que nós acharíamos, tendo em conta o ano passado, em que o sim. Oliveirense teve Estaram cá em pela baixo. manutenção. Exatamente. Exatamente, portanto, a segunda liga é muito competitiva e Sem dúvida. cada fim de semana tudo pode acontecer, mas realmente uma grande atitude desta equipa e deste treinador que também está-nos a surpreender. Já teve uma entrada no ano passado muito forte, com vitórias e que nos garantiu a subida, e este ano também Uhum. o trabalho está a ser muito bem desenvolvido e ainda bem. Já temos 12 pontos, portanto, é continuar. Exatamente, é continuar a somarmos pontos e termos este campeonato também, um campeonato descansado na segunda liga seria fantástico. E os jogadores continuando a evoluir desta maneira, obviamente que podem também dar o salto na primeira equipa. Vamos ver como é que vai correr o resto da época, mas sem dúvida que é agradável. E já agora falando disso, Parra, neste jogo até houve ali algumas trocas que não tem sido muito o 11 base, o mesmo 11 utilizado. Em primeiro lugar, até na baliza não jogou o Calai porque foi banco, não é, Foi para o banco. na nossa Do equipa A, por causa da lesão do Rui Silva, não é? Portanto, ele teve que ficar com a equipa A. E Exato. também na baliza tivemos uma estreia. Depois até jogou o Eduardo Felicíssimo titular, o Blopa teve no banco. Portanto, houve ali algumas trocas a nível do 11 que Sim, o podiam. Flávio Gonçalves tem sido suplente, a arma Sim, secreta desta vez foi titular, foi titular, exatamente. exatamente. Houve ali algumas trocas que não estávamos muito à espera, mas a verdade Uhum. é que, pronto, apesar de estarmos a perder, começámos o jogo a perder, isso até vinha, como é que eu ia dizer, suspeitávamos até que pudesse correr mal, porque o Portimonense é um candidato à subida, estávamos a jogar fora, com mexidas, sem o guarda-redes titular também, portanto podia ter corrido mal o jogo, mas felizmente com Ao as menos um, mudanças, e começou, sim, e com as mudanças operadas na segunda parte, acabámos por ter o ascendente na segunda parte e penso que a vitória é mais do que merecida. sem dúvida. Aliás, por isso é que temos ainda espaço para mais dois ou três jogadores para fazer a nossa rubrica dos emprestados, porque desta equipa B, Sim. se calhar algumas equipas da primeira divisão em janeiro vão fazer propostas ao Sporting para um empréstimo da segunda volta. É uma possibilidade, vamos ver o que é que acontece, mas sim, Exato. é possível que isso venha a acontecer, vamos ver. E acho que na ótica do Sporting, se estivermos a fazer um campeonato tranquilo na segunda, acho que um patamar Exatamente. de primeira divisão para alguns destes jogadores, acho que Seria melhor seria ainda, não é? ótimo. Claro, Exatamente. sem sombra de dúvida, é isso mesmo. Muito bem. Posto isto, vamos então fechar o nosso programa com a habitual revista das nossas modalidades. No caso, estamos a falar essencialmente do futsal e do handball, que são estes dois tópicos que temos para falar esta semana. Começando já pelo futsal, o Sporting venceu em casa ao Braga por 5-2, num jogo a contar para a segunda jornada do campeonato. Logo aos 2 minutos vimos a perder após gol do Tiago Souza. Contudo, aos 4 minutos, Tainan serviu Tomás Passó para um igual. E aos 7 minutos, Rocha, a rodar numa jogada típica de pivô, operou a reviravolta.
Já na segunda parte, aos 26 minutos, Bruno Pinto dilatou a vantagem leonina, com Vitão de livre a reduzir para 3-2 aos 28 minutos. O Sporting voltou a marcar por Bruno Pinto de bola parada aos 32 e no último minuto Tomás Passó fechou as contas em 5-2. Portanto, ficou aqui feito a análise do jogo da vitória contra o Braga em nossa casa. E também em nossa casa, o handball venceu de forma categórica o Benfica por 42-32, num jogo a contar também para a segunda jornada do Campeonato de Handball. 3 dias depois da vitória em Bucareste, os Leões venceram de forma contundente e ao intervalo já venciam por 29-21. No segundo tempo, a equipa acabou por gerir o resultado para garantir a quinta vitória em 6 jogos oficiais na nova época. Kiko Costa foi o melhor marcador da partida com 9 golos. Importa apenas salientar que o handball tínhamos e temos um calendário muito exigente no início da época, portanto, depois da vitória no Dinamo de Bucareste, da vitória agora no derby contra o Benfica, ainda vamos ter um jogo também na quinta-feira contra o Kielce para a Liga dos Campeões. Temos também uma ida complicada também ao ABC. Temos um jogo com o Porto também para o campeonato. Portanto, temos um início de época muito exigente. Portanto, se conseguirmos realmente continuarmos a somar vitórias, de facto, só é animador para os bicampeões de handball. E portanto, vamos esperar que também para ver ao nível da Champions o que é que vamos conseguir fazer este ano. Vamos ver. Igualar o que aconteceu ano passado já seria incrível. Vamos ver até onde é que conseguiremos ir este ano, no fundo. Exato. Muito bem. Posto isto, ficamos então com tudo dito no nosso programa, uma vez mais. Fiquem à vontade para deixar os vossos comentários sobre os mais variados temas, sobre o que foi aqui referido no jogo com o Famalicão, equipa B, jogadores emprestados, modalidades também. Portanto, já sabem, mantemos-nos em contacto, sportinguistas. Muito obrigado por estarem desse lado e saudações leoninas a todos. É isso mesmo. Saudações leoninas.